Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Eu tinha por volta de 6 anos de idade. Nessa época, costumávamos visitar meus avós por parte de pai em um sítio a cerca de 50 quilômetros da cidade, no interior de São Paulo. Minha avó morava sozinha em um casarão, que já foi chique. Tinha uma sala enorme de pé direito duplo, que se dividia em 3 ambientes. Uma escada subia e um segundo piso havia cerca de 6 quartos. Mas, mesmo sendo uma casa bonita, era uma casa velha. O banheiro ainda era fora de casa. Uma construção que chamavam de casinha, cerca de 100 metros da casa. Minha avó era uma figura. Ela era daquele tipo de senhoras de sítio, cheia de história para contar. Vão desde o primeiro beijo aos poucos anos. A idade mudava cada vez que contava a história. Até o dia que ela viu figuras folclóricas nas matas próximas ao sítio. Meu avô havia se afogado no rio há alguns anos. E ela jura que era Yara. Rimos das histórias enquanto comíamos o maravilhoso bolo de fubá que ela fazia. Era o dia comum. Eu ajudei nas tarefas diárias pela primeira vez. E pela primeira vez tomei um banho de rio. Até porque era melhor nadar pelado do que ficar pelado em frente à família toda se esfregando dentro de um balde de água quente. Após o jantar, minha avó subiu para o seu quarto. E nós ficamos assistindo televisão. Já era cerca de 1 hora da manhã, quando acabou a energia. Todos ficamos assustados. Acendemos algumas velas que estavam por perto e ficamos fazendo companhia um ao outro. Já era quase 2 horas e a energia ainda não tinha voltado. Pensamos, bem, deve ser um corte de racionamento, melhor irmos dormir. Foi quando ouvimos um bicho. Parecia ser um porco, mas era muito alto. Ele foi acompanhado por bater de asas pesadas e um estrondo que parecia algo enorme que passou no telhado de casa. Podíamos ouvir passos nas telhas que eram ecoados pelo grande espaço vazio entre o teto e o chão do casarão. Meu pai pegou a espingarda, que estava em cima da lareira, e o carregou com os 2 cartuchos. Ele começou a acompanhar o barulho com a sua mira. Foi quando percebeu que o que fosse aquilo estava indo em direção do quarto da vovó. Ele correu como se nunca viu correr. Nós acompanhamos porque, bem, por mais que fôssemos enfrentar um dragão ali, era melhor do que ficar sozinho. Eu estava literalmente me mijando de medo. Subi uma escada de meia dúzia de saltos ao chegar na porta. Ela estava trancada. Ele disse que ouviu minha avó rezando e um barulho que pareceu com caixas contra o chão da madeira do segundo andar. Eu só ouvi o grito da minha avó. Ela não entendia. Então ele conseguiu arrombar a porta. Logo que eu entrei, senti um cheiro estranho. Parecia ovo podre. Vi que meu pai estava com lágrimas nos olhos. Eu nunca vi ninguém dormindo tão divinamente. Minha avó estava na cama, coberta com uma concha, com as mãos unidas em frente ao ventre, segurando um rosário. O velho estava se isolado e ela estava sorrindo. Seria uma cena linda, mas ela havia falecido. Ela teve um infarto. Não vimos nenhum rastro de coisas com casco e asas que guinchava como um porco. Meu pai vendeu o ciclo poucas semanas depois, com toda a mobília e até roupas de utensílios que estavam lá. A única coisa que ele retirou foram alguns pertences com livros, retratos e aba de fotografia da família. Um ano se passou e essa história já estava quase esquecida por mim. Eu voltei a lembrar disso no dia que meu pai teve um derrame. Fomos ao hospital naquela noite. Ele segurou meu braço e disse: Ele vem quando ignoramos. Meu pai faleceu naquela noite. Desde então não o ouço ignoraram mais. Todo dia antes de dormir, deixe um copo de leite e um prato com um pedaço de bolo ou algo do tipo. Todas as manhãs o copo e o prato estão vazios. Já é uma tradição há mais de 10 anos. Não ouse ignorá-lo.